Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Foxcast, dessa vez o 41, graças a Deus, nosso espaço aqui de conversas reais, histórias que inspiram e testemunhos que fortalecem a nossa fé e a nossa esperança. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez a minha amada não está aqui comigo, está se recuperando de um Covid, mas aqui estamos. E o episódio de hoje ele é muito especial, quando a fé vence o diagnóstico. Uma história surpreendente que marcou uma família, um casal, que marcou a igreja, que marcou a nossa comunidade. Nós vamos conversar hoje com o casal jovem, Larissa e também o Lucas, os pais do pequeno Henrico, que ainda tão pequeno, menos de 2 anos, enfrentou um grande desafio. E que desafio? Na área da saúde. Ele sofreu simplesmente um AVC, algo que trouxe momentos de dor, medo e muita incerteza para toda a família. Mas essa história também é marcada por fé, perseverança, amor e, sobretudo, olha só como é que eu me sinto só em falar disso, pelo agir de Deus, que trouxe restauração e vitória no meio dessa família maravilhosa. Hoje nós vamos conhecer essa caminhada, ouvir o testemunho deles e entender como essa experiência transformou a vida de toda a sua família. Larissa é bacharel em Direito e hoje atua na administração do negócio da própria família. E o Lucas, seu esposo, é empresário. Juntos eles têm uma linda história de superação, já tão novos, para compartilhar conosco. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo aqui com a Larissa, queremos agradecer a Deus e também aos nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto e que torna possível levar histórias como essas a tantas pessoas. A Visão Transporte, que transporta tudo aquilo que você procura para ser transportado, seja na sua empresa, residências, enfim. Está lá, Visão Transporte, localizada aqui na cidade de Araguaína, que está aqui para te atender. Procure o empresário Wilson, tá? Ele tem excelentes negócios para te atender e eu garanto que você vai estar sendo atendido por uma das melhores transportadoras aqui do norte do país. Tem também a MC Transporte, na pessoa da dona da Luz. Muito obrigado, dona da Luz, por acreditar também nesse nosso projeto. Tem o Marcos Construtor Empreendimento na cidade de Marabá. Temos também o grupo Aranet Telecom. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Karine. E também o Dr. Jairo, médico em medicina integrativa. E também a Hiperfarma, Daniel e Poliane, que também são proprietários dessa rede Hiperfarma que está localizado no Grupo Campelo. Então, onde tem uma loja Campelo, praticamente tem ali a Hiperfarma. Os melhores preços, melhor atendimento. E a Renovar Recapaz, da pessoa do Vasterli. Se você quer recapar os pneus do seu carro, seu trator, seu caminhão, procure aqui no entroncamento a Renovar Recapaz. Você será bem atendido e terá um preço maravilhoso. E a lanchonete Votuca. Rodrigo Damas é proprietário dessa lanchonete, a melhor lanchonete de Araguaína, onde tem o melhor suco, o melhor salgado, e está espalhada entre 5 pontos aqui na cidade de Araguaína. Então, quando você se deparar com a lanchonete Votuca, entre e compartilhe, experimente, deguste desse lanche. Você não vai se arrepender. E também Paulinho Motos. Paulinho Motos veio para expandir, veio para crescer. Paulinho Motos é um milagre de Deus, é uma bênção. Ele e a Valéria, eles ali vendem peças para motos e também consertam motos. Então procure Paulinho Motos, que tem uma loja no IP, tem uma loja aqui na Avenida Filadélfia, entrando ali para o Jardim Paulista. E logo, logo terá a surpresa de mais uma loja. Pessoal, e Império Tratores. Império Tratores, na pessoa do Carlos e da Lucilene, um casal que também não desiste, persevera e que hoje está aí, vendendo peças de trator, que tem uma clientela maravilhosa, que tem marcado a nossa região com atendimento, boa qualidade e também bom preço. Então são esses os nossos patrocinadores. O nosso muito obrigado a todos vocês, parceiros que caminham conosco e investem para que o Foxcast continue abençoando vidas. Agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa ouvindo primeiramente a Larissa. Tudo bem, Larissa? Que vai compartilhar aqui conosco como tudo começou. Larissa, quem é Larissa, em primeiro lugar, e
como a gente, assim, conta pra gente como foi aquele momento em que vocês, assim, descobriram que o seu filhinho, o Henrico, tinha sofrido AVC. Me conta um pouco antes, e o que passou no coração de vocês, ou no seu, primeiramente, como mãe, naquele instante. Oi pessoal, oi pastor, é uma honra estar aqui, agradeço muito o Honra convite. Hoje eu vou testemunhar sobre a vida do Henrico, né? E assim, não é um testemunho fácil de dar, mas a gente venceu, né? Então eu tô aqui para engrandecer o nome do Senhor, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Naquele momento, quem é a Larissa, primeiramente, né? A Larissa é uma serva do Senhor e sempre tive muito temor a Deus. Meu relacionamento com Ele sempre foi muito bom, sempre fui muito fiel. Sempre me senti uma filha amada, graças a Deus. E ali, naquele momento, quando eu descobri que realmente foi um AVC, o mundo assim abriu. Porque a gente não imaginava. Porque como é que aconteceu a história do Henrico? A gente estava no aniversário de criança. Sim. E ele sentiu alguma coisa, não sei se é uma dor de cabeça, hoje em dia analisando que pelo AVC poderia ser uma dor de cabeça, né? Como ele não sabia falar direitinho ainda. Qual a idade dele? Agora 1 ano e 10, mas ele tinha 1 ano e 7. 1 ano e 7 meses. E ele chorava muito de se jogar para trás, assim, uma dor, e ele tava com o bracinho assim, retido. Então a gente pensou assim, será que fraturou em alguma brincadeirinha, a gente possa não ter visto, né? E ficamos naquela. Só que Deus começou a agir naquele instante. Minha irmã, antes da gente sair pro pronto atendimento infantil, ela deu uma AS pra ele. Que era o que ela tinha lá, esse povo mais antigo dá AS mesmo, pra tudo, pode ser, tudo minha mãe dá AS. E serviu, né? Serviu, porque até hoje ele toma o AS. Meu Deus. Você acredita? E a gente foi pro pronto atendimento e era um choro, era um consolo, só queria eu, e choro, a gente não descobria, fizemos raio-x e não deu nada. Não dava nada. E mandaram a gente pra casa. E aí ele dormiu, mas na noite ele não passou muito bem, vomitou e tudo. Ficou naquela coisa, eu falei, meu bem, e aí? A gente leva ele de novo? A gente tava sem saber porque era final de semana. Final de semana é sempre mais difícil, né? E aí aquela angústia, aquele medo, eu falei, sem saber o que tava acontecendo. Mas assim, eu sempre mais tranquila, o Lucas muito preocupado, eu tava assim, exausta, a gente tinha chegado do hospital de madrugada. Aí eu falei, não, mas se for necessário a gente volta. Acaba que final de semana aqui, pra atendimento infantil, é um pouco escasso, você não tem um profissional ali, né? Aí tá bom, a gente não sabe o que era, não, no outro dia vamos levar em outro hospital. Vamos ver se faz outro raio-x, porque aí ele esqueceu o bracinho. Ele soltou o braço no outro dia, que era domingo. Não, vamos levar então num ortopedista, ver se alguém consegue atender a gente particular e ver o que é. Não deu nada. Só que como ele tava vomitando, vamos internar. Com medo dele desidratar, né? E assim a gente foi. Foi indo, vai em cima, vai embaixo e não sabia o que era. Ninguém mandou ele pegar nada pra poder ver que ele não tava pegando, né? Porque ele já era um bebezinho de 1 ano e 7, já andava, já corria, já fazia tudo. E naquele desespero com ele passando mal, a gente só ficava com ele no colo. Aí assim que internou, ele ficou muito inquieto com o soro. Aí o que a enfermeira falou? Deixa ele andar e vai com o sorinho atrás. Aí nessa hora a gente viu que ele não tava andando do mesmo lado da perna. Então, assim, foi ali que eu mandei pra pediatra dele e ela falou assim, você tem que procurar um neuro. Não adianta vir em mim, eu não adianta ir aí, você tem que ir pra um neuro. E aí, na segunda-feira, foi que a gente foi buscar uma neuro que atendeu a gente maravilhosamente bem aqui em Araguaína. A Amanda, a gente saiu. E aí ela pediu pra gente internar no municipal daqui. Porque pra crianças aqui em Araguaína, o hospital municipal que atende melhor, sabe? E aí a gente foi, internamos lá pra poder ver se agilizava a questão da ressonância. Porque a ressonância dele é só com sedação. E só faz uma vez na semana aqui, nos pontos particulares, né? E aí ela não vai ser mais rápido por lá. E aí a gente conseguiu também com a doutora Helena, que colocou a gente lá no municipal. E organizou tudo pra gente estar lá, graças a Deus. Só que aí, ainda assim, conseguimos realizar a ressonância dele antes, na terça-feira. Só que a gente acreditava que seria outra coisa. Ele teve uma inflamação de garganta. E essa inflamação, ela poderia ter subido para outro lugar e bagunçado o sistemazinho dele. E ele poderia ter ficado, assim, alguns dias, que acontece, assim, de esquecer alguns movimentos. Que era isso que a gente acreditava.
Mas a neuro não descartou o AVC. Ela falou assim, mas a gente não pode descartar a hipótese do AVC. Então, ficamos com aquilo, mas ainda acreditando na primeira hipótese, né? Que logo ele já tava meio que se recuperando, voltando a mexer assim, levantava o braço, não pegava. Mas aí já tava tentando mexer novamente o membro, né? Mas mesmo com a ressonância não deu para detectar se era AVC ou não? Aí sim, aí conseguimos na terça-feira. Isso aconteceu sábado, domingo, segunda, conseguimos a ressonância na terça. Ah, tá. À noite, 10 horas da noite. E eu lembro que um conhecido do Lucas falou assim, ele bateu a cabeça? Aconteceu alguma coisa? Vê com a neuro dele. Gente, aí ali já comecei, né? Eu falei, Senhor, meu Deus, não. Aí eu comecei a ligar pra médica 10 horas da noite mesmo. Eu falei, me fala alguma coisa, porque eu não vou conseguir dormir sem saber o que tem nessa ressonância. Só com as imagens, a gente não tinha um laudo ainda, né? E aí eu mandei as imagens pra ela e aí ela me ligou. No que ela me ligou, ela falou assim, Larissa, não é uma notícia fácil de dar. Infelizmente, o Henrico, ele sofreu um AVC. Não, ali meu mundo assim, abriu. Eu não sabia nem o que eu fazia e eu só gritava e eu falei com o Lucas e o Lucas tava perto do Henrico e a gente tava com ele nesse momento. A sorte é que minha sogra chegou com uma tia dele, inclusive, que era enfermeira, porque como ele tinha feito a ressonância, tava com medo dele ter alguma reação e ela queria dormir lá em casa. E elas chegaram e nesse momento eu não consigo nem lembrar direito, porque foi tão, assim, chocante pra mim, que eu tava, assim, no chão da cozinha. Eu só chorava porque eu não conseguia acreditar que aquilo ali tava acontecendo com a gente. Mas ela tentava me acalmar, tentava falar que a gente tinha que ser forte por ele, e realmente, assim, eu fui tomando água, fui me acalmando, porque ele tava vendo toda aquela situação e ele não tava entendendo, né? Um chorando daqui, outro chorando de lá, um gritando daqui. E eu fui me restabelecendo, mantendo a calma e confiante, né? Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, me dê uma luz. E aí eu sei que isso era terça-feira, 10 horas da noite. Eu acho que eu nem dormi. Eu acho que me deram até alguma coisa pra me acalmar, porque eu tava muito nervosa. Mas no outro dia, na quarta-feira, a gente foi até a médica e falou assim, se vocês puderem ir pra fora, procurar o que acontecer, agilizar, porque como não sabia o motivo, se acontecesse de novo. Porque ele já tava melhorando, ele já tava voltando, né, a pegar nas coisas. Então, peraí. Então, aqui foi diagnosticado, que foi o AVC, só que o conselho da médica foi para que vocês buscassem ajuda para diagnosticar a origem, a causa, né? Exatamente. Porque poderia ocasionar novamente, entendi. Exatamente. Assim, ela falou que aqui tem profissionais e ela, inclusive, plenamente capaz de tratá-lo de acordo com o AVC. Só que a questão era a urgência. Então, se ela solicitasse exames aqui, até que fossem pra fora e viessem 20, 30 dias, e o medo de ocorrer novamente, porque a gente não sabia. Corretamente. E aí a gente foi, né? No outro dia já, isso era quarta, na madrugada a gente já pegou, e ela indicou pra gente ir pra Brasília, que lá era melhor nesse setor pra criança. E a gente foi daqui lá procurando médicos. Aí eu até procurando, ela procurando de lá, procurando daqui. Aí ela falou assim, aí eu achei uma médica muito boa, que ela falou que realmente era muito boa. E tinha o Dr. Matheus, que atendeu a gente lá, que assim é um ser de Deus também. Porque assim, eu acho que é Deus que coloca pessoas no nosso caminho. E ela falou assim, ele tem uma subespecialidade em AVC. Então, assim, se você quiser ir nele, aí eu falei, não, eu vou nele. Qualquer coisa eu vou na outra também. Eu só queria... Sentiu paz, Aí eu falei assim, se eu sentir bem com ele, a gente vai ficar com ele mesmo. Aí a gente foi primeiro no Dr. Matheus, que tinha um horário antes, e marcamos. O Dr. Matheus, ele se sentiu tão, assim, comovido com a nossa história, que ele conseguiu uma consulta com ele dentro do Hospital da Criança de Brasília, que é um hospital super concorrido, super difícil. Mas ele viu o jeito que tava o Henrico, ele mudou de personalidade, assim. Ele era um menino muito calmo, muito tranquilo, ele tava muito irritado. Ele se jogava assim no chão a qualquer momento, estressado. Assim, eu acho que não sabia falar muito o que estava sentindo, né? Às vezes vinha uma irritação, o médico disse que poderia ser do AVC. E ali a gente até começou a dar um calmantezinho pra ele, já teve que começar a tomar a medicação. E o AS estava correto, desde o início. A neuro aqui de Araguaína falou que podia manter o AS. E minha irmã já tinha dado esse AS pra ele no dia que ocorreu o evento.
que eu acredito que tenha sido assim, um divisor, né, no que tem acontecido ali, que estava acontecendo, aquilo ali já ajudou, aquele medicamento era o medicamento correto naquele momento. Larissa, assim, e os seus maiores desafios em Brasília, não só em Brasília, mas aqui durante o tratamento, e a recuperação dele, né? Tipo assim, houve momentos em que vocês ficaram desacreditados, com medo, desanimados? Sim, ficamos com medo, porque, assim, muitas medicações, ele teve que fazer tratamento com corticoide. E o corticoide deixa a criança muito agitada, porque lá em Brasília, quando ele ficou internado, que foi também muito difícil, foi um desafio muito grande, a gente achou que ia ficar só poucos dias para fazer alguns exames, acabamos ficando em torno de 10 a 12 dias internados. O Lucas teve que voltar, né, para trabalhar, e foi muito difícil, mas aquela agitação dele preocupava a gente, né, porque era uma medicação que precisava tratá-lo, mas deixava ele mais agitado. Então a gente ficava assim, meu Deus do céu, será que a gente vai voltar a ter o Henrique como é que ele era, né? Calmo, tranquilo, muito irritado, muitas inseguranças, mas é igual eu falo. A gente conseguiu estar lá naquele hospital, graças ao Dr. Matheus, e em todo momento Deus fez presente. Hoje a gente sempre assim foi de orar com o Henrique, mas hoje a gente vai até puxar aqui uma oraçãozinha para ele falar amém, amém. É muito fofinho. Então a gente orou sempre, todos os dias no hospital. Que gracinha. A gente manteve nossa convicção em Deus mesmo, assim. Quando foi fazendo todos os exames não dava nada, tudo dava negativo, era como se não tivesse nada, e assim, ao mesmo tempo que a gente não vê um diagnóstico, a gente fica com medo, né, naquela coisa assim, meu Deus, eu não descobri a causa, e se acontecer de novo? Ao mesmo tempo, Deus vinha e falava assim, minha filha, já passou, a parte difícil ela já foi vencida. E ali eu fui me confiando no Senhor e a gente foi orando. Agora a gente tá em desmame do corticoide, ele tá bem mais tranquilo. Agora eu já falo assim, Senhor, obrigada, né? A gente fica com medo, assim, de ficar com alguma sequela, alguma coisa, porque graças a Deus todos os movimentos motores dele voltaram. Andar, correr, pegar, pular. Sem nenhuma sequela. Sem nenhuma sequela. Só que temos uma questão, os médicos falaram que nessa idade pode afetar a visão dele, né? O campo de visão, porque ele ficou paralisado do ladinho esquerdo, o campo de visão, só como ele é muito bebê, ele não sabe falar. Mas ele não ficou assim cego, não ficou sem enxergar, eu não vejo assim, no começo eu vi ele mais atrapalhadinho, às vezes não via uma coisinha, batia, mas agora eu já vejo ele que ele tá 200%, como eu falo nem 100%, graças a Deus. Mas enfim, o que os médicos disseram a respeito dessa causa? Então, como fizemos todos os tipos de exame, não teve nenhuma causa, eles trataram como vasculite, que é uma inflamação. E o que se deu essa inflamação? Que é a única lógica nesse momento. De acordo com essa infecção de garganta que ele teve uma semana antes, a infecção dele subiu para o sistema nervoso central e atingiu umas veinhas dele e diminuiu o fluxo sanguíneo ali. E ali ele deu o AVC. Tanto que na última ressonância já mostrou que aquele fluxo que estava interrompido, o corpinho dele já se adaptou a fazer um novo caminho. Por isso que ele já se recuperou super bem. E ele, antes, ele falava até menos. Depois do AVC, meu Deus do céu. Ele tá assim, é extraordinário. Assim, pensar que como é que ele se recuperou bem, né? Larissa, você falou aí de Deus, né? Eu sei que momentos como esses é só quem sente, é quem tem um filho, uma filha, ou um neto, uma neta para passar. Eu vivi isso com a minha filha, com o João Manuel, com 10 dias de nascido, enfrentando 10 dias de UTI. Não foi fácil para eles, né? E agora tá grávido novamente, vai ter o José, e tipo assim, eles já estão tomando todas as precauções para ficarem protegidos. Então assim, eu sei o que é isso que você passou, eu me emociono mesmo, e não é fácil para quem vive isso aí. Mas assim, com a fé e também a ajuda de toda a família, da igreja, que ajudaram vocês a atravessar esse período, né, tão difícil, assim, houve algum momento marcante em que vocês sentiram que foi a mão de Deus que esteve ali? Ou seja, onde está o milagre aí? Pastor, imensamente assim, eu não tenho nem como agradecer, porque eu lembro que quando o senhor foi lá em casa, a gente nem sabia o diagnóstico, né? A gente não sabia. Quando você foi com o Jerônimo lá, a gente só falava que ele não estava mexendo, mas a gente não sabia. E ali a gente começou a nossa caminhada, né? Como
igreja, como família, e tivemos muitas orações, e eu acho que isso fez total diferença. Deu total força também, porque só quem sabe, quem tá na realidade do hospital, é muito difícil. Você vê casos lá que você se sente tão pequenininho, porque são casos muito mais graves, assim, ao ver a criança, né, ali, crianças ali com muitas coisas, e mães guerreiras, né, mas, assim, Deus esteve presente em todo momento. Eu senti até assim, a gente, lá é um hospital, é público, é pelo SUS, né, e a gente divide quarto, e assim, mesmo internado lá, o Henrico ficava calmo pra fazer as coisas, eu conseguia ficar com ele sozinha, ele tava bem tranquilo, bem calmo. Toda vez que eu mandava notícias pro Senhor, que a gente orava, botava todo mundo em oração, e todo mundo juntou aquela força mesmo, assim, quando ele fez aquela punção lombar, que eu vi ele sedadinho ali, é uma dor tão grande, é assim, eu vi ele lá sem poder fazer nada, ele vai apagando assim, aí ele ia acordando e tinha que sedar de novo. E quando eu ficava assim no meu coração, Senhor, ao mesmo tempo que eu queria que Deus falasse no meu coração, não, que não foi nada, eu queria uma resposta. Mas a resposta foi aquilo ali, que ali tinha passado. E a gente estava vencendo aquela batalha, mas tudo tem um propósito, né? Eu acredito assim que eu e Lucas já enfrentamos muitas coisas, e eu acredito que tudo tem um propósito na nossa vida. Mesmo tendo esse caso com o Henrico, eu acho que Deus quer moldar o nosso caráter como o dele, né? Ele quer que a gente seja fiel, seja obediente. E eu acho que nesse momento que veio aquela resposta assim, que não tinha dado nada nos exames, eu vi que Deus estava ali. Porque tinha um propósito por trás disso tudo. E eu acredito fielmente nisso. Independentemente do resultado do diagnóstico, Deus sempre vai estar ali. Sim, independente. Isso. Mesmo ruim ou bom. Exatamente. Só que você terminou a frase. Você falou assim, por conta do propósito. Aí sim. Lembra quando Jesus estava na cruz? Ele estava morrendo. Assim, Pai, passa de mim esse cálice, ou seja, eu não estou aguentando, não estou suportando essa dor. Aí termina a frase, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. É isso. Exatamente. Esse foi o grande segredo. Exatamente. Entendeu? Esse foi o grande lance da fé de vocês. Ou seja, a dor está grande, mas que se cumpra o seu propósito. Sim. Aí entra a minha última pergunta aqui para você. Olhando para trás e vendo a recuperação do Henrico, o que essa experiência ensinou para você, para o seu marido, como pais, como casal e como família? Eu acredito, o propósito de Deus não dá para você colocar ele numa caixinha. Não, sim, ele é muito grande. Sim. Mas o que você tem percebido até agora, através do que aconteceu com o Henrico, o que Deus propôs para vocês? O que eu tenho percebido? A união da nossa família. Ei. Que nunca mais vai se quebrar. Tem coisas que vêm pra nos tirar do nosso eixo, nos quebrar por inteiro, mas mesmo no meio do caos eu sei que Deus estava ali. Eu sei que Deus tinha um propósito para nossa vida. Eu sabia que a gente ia superar aquela situação. E hoje eu tenho a prova viva, que é meu filho, graças a Deus, muito bem. E nos uniu como família, como casal. A nossa fé ficou mais inabalável, ficamos mais unidos, oramos mais, né? Então nos fortificou mais na igreja. O ano de 2025 ele veio para fazer a diferença no nosso lar. Alinhamento. O alinhamento, exatamente. Em janeiro a gente decidiu dar esse passo de mudança mesmo, que a gente tem 14 anos de relacionamento. E já tinha um Henrico. Foi o ano que a gente fez Casados para Sempre. Foi o ano que a gente casou. Foi o ano que casamos perante aos homens e a Deus. Isso. Né? Com a bênção do Senhor. E foi o ano que Deus se mostrou fiel à nossa família. Mesmo no meio do caos que foi passar essa luta com o Henrico. Mas nós vencemos e Deus esteve sempre ali conosco. A gente percebe as mudanças que ocorreram, né?
através dos cursos, do congregar, dos atendimentos pastorais, né? O próprio Lucas fez também legendário, né? Sim. E aí para sacramentar esse alinhamento veio esse episódio. Sim. Porque é onde mexe com a gente. Exatamente. Por completo. Quando Exatamente. Eu sempre digo que o homem é o seguinte, são 3 coisas que mexem com a gente. É quando toca na família, na gente, quando toca na saúde. Sim. E toca também nas finanças. É verdade. É verdade. Então assim, vocês aprenderam muito, né? Mas eu quero aqui chamar a atenção dos nossos ouvintes, telespectadores, e eu quero convidar aqui, acaba de entrar aqui, o Lucas e o Henrico, que está aqui. Né, Henrico? E aí, vem cá. Olha aqui. Ele pegou a raquete dele. Tá aqui a raquete, ó. Pega, tá aqui sua raquete. Pronto, o Titi já devolveu. Isso. O Titi já devolveu. É seu a raquete. A raquete é seu, do Henrico. É do Henrico? Pega ele aí. É sim. Isso. Aqui tudo é ao vivo. Criança é ao vivo, né? Você quer beber uma água do podcast, do Foxcast? Cadinho? Olha que lindo. Viu? Pastor, né? Que benção, Henrique. Bem-vindo ao nosso estúdio do Foxcast. Fala, obrigada. Nós estamos aqui contando a sua história. Obrigada. Você teve dodói, né? Teve dodói? E aí, ele quem caçando curou dodói. você? Quem curou você? Papai do céu? Foi? Papai do céu? Que a gente agradece todo dia. Vamos orar, Papai do céu? Vamos? Papai do céu, Papai do céu. Como é que faz? obrigado pela cura do Henrico. Amém? Amém. Lucas, que lindo, Lucas. Obrigado por vocês terem vindo. É uma maravilha. Cara, você como um pai, o que passou na tua cabeça naquele momento, cara, que você viu o seu filhinho com o bracinho ali sem movimentar, entendeu? Quando vieram... o bracinho, né, meu filho? Olha. O que você sentiu, cara, quando você recebeu o diagnóstico de AVC? Cara, o que passou pela sua cabeça ali, Lucas? Pastor, a gente primeiramente ficou sem chão. Chega mais pra frente um pouquinho. Ficamos sem chão ali, primeiramente. E sem acreditar que uma coisa tão rara estava de fato acontecendo conosco. Mas em primeiro momento nós conversamos muito com Deus, oramos muito, botamos o joelho no chão, entramos em corrente de oração, a igreja, os amigos, pessoas em várias células, e a gente só tem a agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para orar por ele. E nós, como pais, entregamos ele a Deus, né? Ao nosso Pai Jesus Cristo. Nós devolvemos a ele a Deus e oramos só pela cura dele. Amém, gente. Gente, queremos assim agradecer de coração por vocês abrirem assim a vida, a intimidade de vocês aqui e compartilharem essa experiência tão marcante, tão maravilhosa assim com a gente, né? Que certamente vai fortalecer muitas famílias e que enfrentam lutas parecidas com a de vocês. Então assim, que Deus continue abençoando a vida de vocês, fortalecendo essa família. Amém. E que outros Henricos venham, né? Amém. Que Deus possa estar dando saúde para ele, prosperidade a vocês em tudo aquilo que vocês colocarem as mãos, né? Então assim, muito obrigado mesmo, e a confiança que vocês tiveram, e por esse testemunho que inspira fé e esperança, né? Eu deixo aqui o microfone, Larissa e Lucas, para vocês passarem a mensagem final para quem está passando por uma experiência como essa. O que vocês tendem a dizer a essas pessoas? O que eu diria é que procure a Deus, renuncie, entregue tudo nas mãos dele. Nosso Senhor Deus é um Deus misericordioso. Ele tem o poder de toda cura, e toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Nós cremos que não cai uma única folha no meio de uma floresta sem a ciência e a autorização dele. Então, a gente tem que renunciar às nossas vontades
entregar tudo nas mãos de Deus. Amém. Amém. Você, Larissa? Amém. É isso mesmo, gente. A gente é grato a Deus por tudo, pela nossa família unida, pelo propósito de Deus nas nossas vidas. Tá aí, o Henrico Pela vivo saúde e com do saúde. Henrico, em nome de Jesus. Amém. E é isso. É buscar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. É isso, gente. Eu sou Amilson, né? Esse aqui é o Foxcast. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores Visão Transporte, MC Transporte, Marco Construtor e Empreendimento, Aranet Telecom, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, a Renovar Recapagem, a Lanchonete Votuca, Paulinho Motos e também Império Tratores. Quero agradecer a você que esteve conosco até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso Foxcast, um podcast que existe para gerar foco, propósito e alinhamento com o reino de Deus. Se esse conteúdo falou com você, compartilhe com mais alguém, envie para outras pessoas, para outras famílias e que continue caminhando conosco. Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio. Que Deus abençoe, parabéns a vocês, muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês. Amém, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.